Oi, pessoal. Vamos então à nossa última aula? Ânimo, gente. Hoje o texto se chama Origem e Apogeu das Lupenburguesias Latino-Americanas, de Jorge Bernstein. Jorge Bernstein é um autor argentino, economista de orientação marxista. É interessante a gente saber a formação dele, né? Ciências econômicas, especializado em previsões econômicas, prognósticos econômicos, trabalha com globalização e crise. Os artigos dele são muito relacionados à questão da globalização e da crise advinda da globalização. Atualmente ele dá aula na Universidade de Buenos Aires, principalmente, e Córdoba, na Argentina. E eventualmente ele trabalha na Universidade de Havana, em Cuba. Os fontes, ele tem uma página, se alguém tiver mais interessado, se alguém tiver interesse em mais alguns trabalhos do Jorge Bernstein, pode procurar a página dele. Bom, o texto especificamente foi escrito em maio deste ano, ou seja, acabou de sair do forno, né? Foi escrito no calor da hora. E ele vai articular o contexto latino-americano, eu esqueci de pôr americano aqui, gente, contexto latino-americano e mundial, ou seja, vai tratar da nossa região aqui articulando com o contexto da globalização mundial. Obviamente, por ele ser marxista, ele vai tratar a crise de uma perspectiva marxista, uma espécie de continuidade, né, de relação mais próxima com o texto do curso. Eu escolhi isso justamente para manter um pouco essa continuidade. E porque, como eu disse para vocês, tratamento de crise, os marxistas são um pouco melhores do que os economistas liberais, principalmente, e até que os economistas progressistas keynesianos. Vamos lá então. Esse texto é bom, gente, porque ele é um pouco mais simples do que os outros, não tem tanto conceito difícil. É bom para a gente dar uma relaxada, né? Situação argentina. Ele começa escrevendo ascensão, gente, tá? Esse aqui tá errado. A partir da subida do Macri ao poder. O Macri representa um governo liberal, de orientação liberal ou neoliberal, depende da pessoa, mas claramente liberal, na Argentina. E a Kirchner tinha uma concepção progressista. Claramente havia diferenças entre a Kirchner e o Macri, né? É interessante que o Jorge Bernstein não defendia a Kirchner, não, né? Os marxistas, para eles, eles têm igualmente críticas ao modelo liberal e keynesiano e progressista, né? Mas ele vai tratar especificamente desse governo e ele fala, olha, a gente está tentando, nós economistas argentinos aqui, encontrar uma lógica ou um projeto de país nas ações do Macri, nas pessoas que ele colocou no poder. E ele viu que essa tentativa de encontrar lógica é impossível por conta das contradições das ações do governo. O governo toma ações econômicas e políticas muito contraditórias. Ele cita como exemplo aqui a subida dos juros na Argentina, numa economia com tendência à contração, ou seja, e você sobe o juro, você vai contrair mais ainda o mercado interno. Isso seria interessante para você promover exportação para o mercado externo, mas o mercado externo está patinando, não está aceitando exportações mais. Então é uma medida contraditória. Então ele diz, olha, não é um retorno neoliberal do projeto neoliberal, não é um retorno de um projeto coerente neoliberal como foi na década de 90. E a única solução que ele chega, a única explicação que ele encontra é que se trata de um governo de saqueio. Um governo que vai saquear e dividir o botim. Primeiro ele vai saquear as vítimas, a população, claro. Depois ele vai saquear os próprios competidores, vai se voltar uns contra os outros. Ou seja, o que o Macri fez na Argentina foi a instalação de forças entrópicas. Ao invés de um projeto coerente, o que ocorreu na Argentina foi a instalação de forças entrópicas, que é um processo autodestrutivo
da economia e da sociedade argentina. E ele vê semelhança, né, das elites, porque quando fala no governo Macri, não é o Macri, a pessoa do Macri, é todo o poder econômico, os interesses que estão atrás daquele governo. Isso tem em todos os lugares. Ele vê que e os interesses que estão atrás do governo Macri são os interesses da elite, dos endinheirados argentinos. E ele vê semelhança entre essas elites argentinas com a do Brasil e a da Venezuela. Ele fez isso aqui antes do governo interino assumir o Brasil. E o Temer representa bem o que o Macri representa na Argentina, acaba sendo o que o Temer representa no Brasil, de certa maneira. E a gente, pelas ações do governo interino, a gente vê que o autor está certo. Quer dizer, as ações do governo interino hoje são voltadas para curto prazo e apetites parciais, né? Quer dizer, há um discurso de neoliberal de contenção de despesa, mas você, para agradar corporações de juízes, promotores, procuradores, há um aumento que vai impactar muito nas despesas. Perdão de dívidas de governadores, quer dizer, tudo isso contra o discurso de contenção de gastos, né? Quer dizer, uma incoerência muito grande. Ou seja, ações que visam simplesmente agradar, dividir o butim, de certa forma. Bom, esse conceito, Lupenburguesia, é interessante, gente, porque esse conceito aqui, de Lupen, né? Lupen é degradação, né? Você tinha, na verdade, um conceito de operariado. Operariado são os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas. E o Marx falou assim, ó, existe um Lupen operariado, um Lupen proletariado. O que é o Lupen proletariado? São os trabalhadores de reserva que estão quase na mendicância, ou seja, a degradação do operariado seria o Lupen operariado. Agora, o que significa Lupenburguesia? Burguesia significa a elite dominante que detém o poder. Isso na terminologia marxista, né? A gente tem que entender isso. Esse conceito de Lupenburguesia foi criado na década de 50 por alguns marxistas para definirem, por incrível que pareça, a nossa burguesia, a burguesia brasileira. E depois ele foi expandido para toda a burguesia latino-americana. É interessante, se a gente notar na década de 50, predominantemente a burguesia brasileira era formada por latifundiários, muitas vezes latifúndios improdutivos, na maioria das vezes inclusive, negociantes, ou seja, gente do setor de comércio, banqueiros e importadores. Nós não tínhamos ou tínhamos muito poucos industriais. Então essa burguesia, os autores marxistas definiram como Lupenburguesia porque elas se caracterizam por serem subdesenvolvidas, semicoloniais e caóticas. E principalmente, elas são improdutivas, são parasitárias, justamente porque não são uma burguesia de fundo, de base industrial, né? Estão só no setor primário e normalmente improdutivo, né? No setor agrícola, ou estão no setor terciário. Elas não têm uma base industrial. São burguesias predadoras, que se caracterizam por práticas de rapina. E os autores dizem, olha, isso é uma degradação da burguesia europeia, porque a burguesia europeia, com todas as contradições que tem no capitalismo, né, era uma burguesia industrial e produtiva, ou seja, gerava empregos e se via a si mesmo como uma classe civilizadora. Foi dessa maneira que surgiu o conceito de Lupenburguesia, para se aplicar à burguesia brasileira e, posteriormente, à latino-americana. Ou seja, burguesia de antigas colônias, que não deixaram de ser, de certa forma, colônia já em pleno século XX, do ponto de vista econômico. O George Bernstein vai dizer que a coisa vai mudar a partir de 70. Que ocorre, como a gente viu nos textos anteriores do Robert Kurz, não vale a pena rememorar isso muito, só de passagem, a partir de 70 ocorre uma financiarização do mundo, ou seja, aquela economia de bolhas financeiras, e aparece a primazia
da elite financeira. A elite industrial cede espaço agora para a elite financeira que domina o mundo. Isso é uma realidade. Eu estava lendo um artigo ontem de uma analista econômica da CNN, que não tem nada de esquerda, e ela dizendo que hoje 85% da massa financeira, da massa de dinheiro que circula no mundo, está circulando no mercado financeiro. Só 15% vai para atividades produtivas. Pensa bem, gente, 15% só para atividade produtiva e 85% na atividade financeira. Se isso não for uma bolha, o que será, né? E que destino nos aguarda com uma bolha desse tamanho? Então, ou seja, essa elite financeira que vive de bolhas financeiras, que é improdutiva, tem as características de uma lupenburguesia. O que o Bernstein está argumentando é que a lupenburguesia hoje ela tem caráter mundial, ela não está restrita a países subdesenvolvidos e periféricos como o Brasil e os demais países da América Latina. Ela hoje é a elite financeira e que domina o mercado mundial. Quais são os comportamentos dominantes hoje do mercado mundial? Ele cita desregulamentação de mercado de trabalho, de circulação de dinheiro. Quer dizer, em última análise, abolir todas as normas e deixar o capital seguir o seu fluxo à vontade. Curto prazismo, quer dizer, a primazia do curto prazo em detrimento do longo prazo. O investimento de curto prazo domina. E isso no mercado financeiro é muito mais fácil, porque você não precisa construir nada, fabricar nada. E as dinâmicas predadoras, de saquear e sair. Saquear e sair. É especulação, em última análise. Ou seja, esses comportamentos da burguesia mundial aqui, de hoje, da burguesia financeira, dos mercados financeiros, elas são muito parecidas com os comportamentos definidos como lupenburguesia, comportamento tipicamente parasitário. Resultados desse comportamento: concentração de renda. Isso aí está empiricamente provado, né? Todos os dias sai, 1% tem 1% da população, tem mais da metade da renda de todo o resto do mundo, e assim vai. Marginalização social, deteriorização institucional, ou seja, as instituições elas perdem força. Isso acontece, esses resultados danosos acontecem inclusive nos países centrais. Antes eles eram restritos, como a gente viu, eles eram restritos aos países do leste europeu em primeiro lugar, depois países subdesenvolvidos. Agora esses resultados danosos ao tecido social estão acontecendo inclusive nos países centrais. Então, essa lupenburguesia global dominante, que são os mercados financeiros, ela está especializada em quê? Em especulação e saqueio. Curto prazo, encara, digamos assim, o mercado como uma espécie de cassino. Isso quem constata, não são só os marxistas que constatam isso não, gente. Há estudos de economistas liberais e economistas keynesianos, não liberais, mas capitalistas também, que estão constatando isso e tentando elaborar sugestões para que se saia desse sistema econômico que levou à crise de 2008, que persiste até hoje de certa maneira. Como é que fica a situação da América Latina diante dessa burguesia financeira internacional, lupenburguesia financeira internacional? A situação aqui é que há uma série de empresas transnacionais que se associam com a burguesia local. E a dinâmica dessa associação é predominantemente financeira, ou seja, não é produtiva, é financeira, de conseguir extrair lucros financeiros. E muitas vezes há uma combinação, né, desses negócios locais aqui, uma combinação de negócios legais, semi-legais e ilegais. Ou seja,
uma empresa, essas elites americanas, né, não tem uma dinâmica puramente econômica. Quer dizer, os negócios feitos aqui não são puramente econômicos. Eles sempre estão envolvidos em conexões e conexões clandestinas porque ilegais ou pelo menos ilegítimas, né? Sempre com conexões políticas, judiciárias, midiáticas, conexões escusas, né? Feitas por debaixo dos panos, sombrias. Então, quer dizer, e se a gente for analisar a dinâmica de negócio brasileira a partir da década de 90, essa financiarização ela toma um impulso muito grande. Ela começa em 70, 80, mas em 90 toma um impulso muito grande. A gente vai ver que o autor tem razão. Se a gente pensar nas estatais brasileiras, das empreiteiras, os grupos de mídia, os bancos, o judiciário, todos esses setores da economia estão envolvidos em negócios escusos, como facilitando, como contatos, conexões, como corrupções mesmo. Se a gente pensar nos políticos também, né, na classe política, esqueci de colocar aqui, quer dizer, essa dinâmica de negócios brasileiros a partir da década de 90 vai comprovar o autor, da década de 90 até hoje. E ele diz que essas são negócios que na verdade são articulações muito parecidas com negócios da máfia. São mafiosos. Bom, é interessante um comentário meu. O Macri na Argentina, que já foi presidente de clube, com todos esses problemas que os clubes latino-americanos têm, e o Temer no Brasil, com todo o histórico que o Temer e o PMDB, né, a maior parte do PMDB tem, eu diria que eles representam assim, uma espécie de ápice de máfia explícita, né? Se a gente pegar o Temer e o seu grupo, o Macri e o seu grupo, eles são máfia pura. Né? É interessante notar isso, porque é a expressão pura. Você tinha o Fernando Henrique Cardoso, você tinha o Lula, ainda tinha projetos, digamos assim, progressistas por parte do Lula, neoliberal no Fernando Henrique Cardoso. Mas o Temer e o Macri é máfia pura. É muito interessante isso. O autor, o Bernstein, parece que ele vaticinou, ele previu o que aconteceu no Brasil aqui em maio, né? Imediatamente depois. Então, o que o Bernstein afirma é o seguinte: olha, essas elites americanas, elas não são sujeitos de nada, de nenhuma governabilidade, nenhum projeto de país, nenhum projeto neoliberal, liberal, de direita, o que quer que seja, de mercado, de livre mercado, nada disso. Eles são apenas parte, né? Eles são parte da lupenburguesia global, que é igualmente degradada, ou seja, eles fazem parte, eles são periferia dessa lupenburguesia global. Ou seja, eles são meros objetos de um processo de decadência. A lupenburguesia global está no processo de decadência. E eles fazem parte desse processo de decadência mundial que eles não têm controle. E o único objetivo deles é saquear e fazer o butim. É se associar com quem propicia o saque melhor para eles. Por isso que os projetos deles não têm coerência nenhuma. Nem coerência do ponto de vista liberal. Não há coerência nas ações governamentais de um Macri e nem de um Temer. E nem vai haver. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Esse texto é bem mais simples do que os outros. É só para a gente dar uma contextualizada na situação da América Latina. Com esta aula a gente encerra o módulo 4, encerra também a parte expositiva da disciplina e espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.